tudo bem com você? Muito bem-vinda! Eu sou o Ivan e eu ensino profissionais de sobrancelhas saírem do zero até a sua agenda lotada para ter independência financeira. E a gente nessa live de hoje vai falar sobre pós-venda. Algumas coisas relacionadas à pós-venda, tá ligado diretamente à fidelização, a fidelizar a cliente, né? E eu vou falar um pouco sobre isso hoje, agora aqui para você. Vou esperar um pouco vocês irem entrando. E aí, gente, tudo bem com vocês? É um prazer receber vocês aqui novamente. Muito bom vocês estarem entrando aqui. E o que eu estava falando? O que acontece? O meu propósito, ele realmente é te ajudar, né? Te ajudar realmente para você conseguir lotar a sua agenda, para você ter independência financeira. Eu realmente estou me empenhando nesse perfil para que isso aconteça. Então, sempre que você tiver alguma dúvida, você pode colocar nos comentários de qualquer vídeo que eu vou olhar, eu vou acompanhar todos os comentários, eu leio todos os comentários. Você pode mandar um direct para mim, que por mais que às vezes demore um pouquinho, eu vou responder você e eu capricho nas respostas, né? No caso, sempre que eu posso, eu respondo em áudio, que eu acho mais fácil responder em áudio, né? E aí, todo mundo tá entrando agora, mas deixa eu já começar já com esse assunto. A gente vai falar um pouco de pós-venda, né? E dentro desse assunto, eu percebo que, na verdade, não só desse assunto, mas no geral, eu tenho percebido que os treinamentos, as coisas, quando você vai aprender marketing aí para você aprender a lotar a sua agenda, geralmente as pessoas falam de uma maneira geral para a área da beleza, né? E aí acaba que é uma coisa meio genérica. Então, o que acontece? Por isso eu decidi, né, direcionar e explicar as coisas que eu estou explicando para você que mexe com sobrancelhas, né? Seja design de sobrancelha, seja micropigmentadora, se você mas a gente começa sempre pelo básico, que é o design de sobrancelha, né? A partir do design de sobrancelha, você consegue construir todas as outras coisas que você vai construir. Tanto com relação a novos produtos de maior valor, no caso, serviços de maior valor, e tudo que você precisa fazer. Então, quando você, falando já sobre o que a gente vai falar, quando você trabalha numa empresa, você tem uma previsibilidade. Você sabe que no final daquele mês, ou geralmente no começo do mês, você recebe um determinado pagamento, né? Então você tem um salário mensal. E o que acontece? Quando você tem um estúdio, isso precisaria acontecer também, para você saber se organizar, porque você deve ter conta fixa, né? Água, luz, internet, aluguel. E aí, o que vai acontecer? A realidade é que normalmente eu percebo que isso não costuma ficar acontecendo. Você acaba não tendo uma previsibilidade de pagamento. Você não tem uma recorrência, né? E o processo de fidelização, ele é muito mais abrangente do que às vezes a gente pensa, né? E aí tem algumas partes que, normalmente quando você acredita que o processo de fidelização é só uma coisa específica, quando você faz um cadastro da cliente, que é uma coisa muito importante. E para quê? Para você ter as informações dela, nome completo e data de nascimento, pelo menos. E por que isso? Porque quando você tem essa informação, você já consegue felicitar essa cliente, você consegue dar os parabéns para essa cliente. E isso é uma coisa muito importante, porque é como se fossem vários bloquinhos, que aí você vai colocando. Geralmente, tem gente que fica pensando o seguinte: são só as clientes que, quando a cliente vai fazer o negócio com você, ela só faz... Pera, gente. Deixa eu acenar aqui. Deixa eu já falar com todo mundo. Todo mundo entrando aqui. Muito bem. Já deixa eu falar assim,
Quem é novato está entrando, boas-vindas para os novatos que estão entrando, as novatas que estão entrando. E quem é a novata? A novata é que assistiu até 2 aulas, aí a gente considera novata, está começando agora. E quando você é veterano, bem-vindo também, bem-vindas veteranas. As veteranas, depois, a partir de 3 aulas para frente, aí você já é veterana, né? E muito bem-vinda às veteranas também. E eu acredito que deva ter aluna aqui também, que eu vi comentário, né? Então, muito bem-vinda às alunas que estão aqui também assistindo essa aula, né? E eu vou continuar aqui, ó. No caso, eu tô falando nesse momento sobre pós-venda. Mas antes de falar sobre pós-venda, um dos motivos principais para você fazer o pós-venda é justamente você saber que você precisa de ter um dinheiro todo mês com seu estúdio, com sobrancelha. Porque senão como que você vai prever o que você vai receber, né? A Suzy tá aí, veterana, a Suzy é veterana e é aluna também, né? E aí, ó, eu percebi que esse processo de fidelização, ele realmente é mais abrangente do que às vezes a gente imagina. Ele tem um começo, um meio e um fim. Tudo isso faz parte do processo de fidelização. Então, quando você está respondendo, quando você está falando, desde quando você está lá, você começa a responder as mensagens da sua cliente, isso já faz parte do processo de fidelização. A cliente ela já está considerando tudo que você está falando para ela, né? E aí depois já vem a parte de que quando ela chega no seu estúdio, ela vai lá, vamos supor, ela aceitou sua oferta, ela chega no seu estúdio, e aí quando você faz um cadastro dela e fala que é para você ter as informações dela e o nome completo, tudo, para formalizar o atendimento que você está fazendo com ela, isso é muito importante. E aí você acaba já pegando essa informação, que é a data de nascimento dela. No caso, eu troquei o cartão fidelidade nesse processo de pós-venda. Eu achava que dava muito trabalho, nunca gostei, nunca funcionou. As clientes perdiam, era uma bosta. Então, para não ficar dando trabalho para recepção, o que eu fiz? Eu troquei pela data de nascimento. E aí, a data de nascimento da cliente, quando ela falava pra mim, tava chegando no aniversário dela, eu falava com ela, a sobrancelha dela naquele mês era por nossa conta. Porque afinal de contas, todo mês ela vem fazendo a sobrancelha, nada mais justo do que uma vez por ano eu presenteava essa cliente com um design de sobrancelha. E isso fazia a cliente se sentir muito especial, ela ficava muito contente com isso. Então o pós-venda, esse processo de fidelização da cliente, ele é mais abrangente, ó. No cadastro, depois o atendimento humanizado, lá quando você está respondendo as mensagens, essa conversa que você tem com a cliente, não é só informar o preço, não é só falar o que é você entender qual é a necessidade dessa cliente e realmente explicar para ela como que funciona, qual que é o benefício, no caso dela. É tratar ela não como mais uma pessoa que está perguntando. Tratar ela como uma pessoa especial e ela vai perceber quando é desse jeito. E por que eu falo isso? Porque normalmente as pessoas não sabem fazer esse atendimento ou negligenciam, faz o atendimento de qualquer jeito. E a cliente percebe. Normalmente, quando a cliente pergunta o preço para você, ela pode estar pesquisando o preço realmente. Então, o jeito que você vai fazer esse atendimento vai encantar a cliente. E ó, a cliente geralmente está com pressa. Por que ela fica com pressa? Porque ela só quer que você fale o valor para ela e tchau, ela vai embora. Agora, pensa comigo. Todos os designs de sobrancelhas, eles são iguais? Quando você tem o seu procedimento ele pode ser na linha, ele pode ser na pinça, ele pode ser com cera, e é diferente. Só que, ó, todos são designs de sobrancelha. Só que a cliente não sabe disso e não é obrigação dela saber. Quais são os problemas que um design de sobrancelha resolve? De verdade, você acha que a sua cliente sabe disso? Ela não sabe.
ela só está atrás de uma informação, o preço. Por quê? Porque com essa informação, ela vai poder fazer o que ela está fazendo, que é uma pesquisa de preço. Só que não dá para você comparar um procedimento de sobrancelha só pelo preço. Por quê? Porque vai depender do que inclui, vai depender da técnica que a pessoa usa, vai depender de como que é a finalização, se vai mais produtos ou menos. Então, cabe a você explicar para a cliente, realmente humanizar esse atendimento, certo? Aí, durante o atendimento, quando a cliente está lá com você, falando tal, você tem que... a conversa com a cliente não pode ser qualquer conversa. Você tem que entender melhor sobre essa cliente, porque depois você vai oferecer para ela de novo. E aí, quando termina o atendimento, agora que é o momento de você reagendar a cliente. E eu percebi que quando eu estava no estúdio, para mim isso era tão normal. E aí eu percebi que depois, quando eu comecei a ensinar para outras pessoas, né? Comecei a ensinar aqui para vocês, isso não acontece. Você terminou o atendimento, o que você fala? Ai, obrigada, tchau. Então tá, obrigada, tchau. Pronto. Gente, não. Na hora que termina o atendimento, tem um jeito de você finalizar isso daí. Não é a cliente pagar e ir embora. Sabe por quê? Porque você precisa de reagendar essa cliente para ter recorrência para essa cliente, para você ter paz no caso, né? Você saber que essa cliente já está reagendada e que no próximo mês tem aquele dinheiro para entrar. Você precisa ter essa tranquilidade, né? E nessa parte, principalmente, que tem um erro, esse erro principal que eu já vou falar sobre ele, ó. Uma coisa que eu preciso deixar assim bem claro. Dentro da área das sobrancelhas, acontece de ter muita desinformação. O que acontece, ó? Quando você vai se preparar para você fazer o atendimento, vende com mais qualidade, quando você encara isso como uma profissão realmente, que vai te trazer um conforto, que vai te trazer independência financeira, e isso acaba fazendo que a profissão de sobrancelha seja uma profissão mais reconhecida, né? Por quê? Porque tem muita profissional que, porque não tem uma boa instrução, tá fazendo muita merda por aí. E aí, a profissão de profissionais de sobrancelhas, né? Quem mexe com sobrancelha, fica mal vista. Em alguns lugares ela acaba ficando mal vista. Ou para algumas clientes. A cliente que teve um problema, ela não é que ela vai achar que aquela profissional, geralmente ela parte do princípio que, não funciona pra mim, sobrancelha não presta, tal. Isso acaba denegrindo, de certa forma, a profissão de designer de sobrancelha e de quem que mexe com essa área de sobrancelha. Então, eu gostaria de contar com a ajuda de vocês. Para quê? Para ajudar a categoria. O que eu quero? O que eu gostaria que vocês fizessem? Vocês mandem essa aula, mandem essa live para 3 amigas que também precisam de ajuda, que estão sem cliente, que não sabe fidelizar, que não sabe fazer nada das coisas que precisa fazer aí no estúdio, e coloca aí no comentário, ó, convidei 3. Manda para 3. Na hora que você aperta nesse aviãozinho aqui, você consegue convidar as pessoas para aula. Faz isso daí agora. Eu já vou tomar logo uma água aqui. Enfim, gente, enquanto isso eu vou continuar aqui, né? Vou seguir falando. E aí é assim, essa cliente, ela precisa voltar, ela precisa então tem 4 motivos principais para você ter esse processo de fidelização e trazer essa cliente de volta. Ela precisa voltar ela precisa indicar o seu trabalho para outras pessoas, é muito importante. Ela pode, e deve trazer familiares, porque quando ela gosta muito do serviço,
a tendência é que ela faça o quê? É que ela traga as pessoas que ela mais gosta. Geralmente é para cima, no caso, a mãe, e para baixo, no caso, a filha. E ela costuma trazer os familiares, trazer as pessoas próximas, quando ela gosta realmente do trabalho que foi realizado na sobrancelha dela. E isso daí é super positivo, né? Então, olha só, uma cliente, ela nunca é só uma cliente. Além de ela poder fazer o trabalho novamente, ela pode trazer os familiares, indicar você para outras pessoas, voltar, né, essa recorrência e fazer novos serviços de maior valor. Então, vamos supor, ela fez um design. E aí ela está fazendo o design ali com você. Eu estou falando disso porque isso acontecia no estúdio comigo e eu achava meio que natural. E aí eu estava na recepção, tal, a cliente falava, mas eu queria fazer rena, mas eu não sei, eu tenho medo, eu vi uns negócios lá, fica meio preto, é meio assim, meio assado e tal. E aí o que acontece? A própria profissional entrava numa conversa com ela, falava, nossa menina, sabe o que acontece? A mesma coisa acontecia com essa cliente aqui. Aí pegava no celular uma foto, falava, ó, essa cliente tinha sobrancelha assim, ó. E aí mostrava pra ela, tá vendo? A dela era bem clarinha, ela tinha uma pele mais clara, uma sobrancelha mais clara. E aí ela fez a rena e olha como que ficou. Porque na verdade vai do gosto da cliente. Se você quiser mais clara, dá para deixar a rena mais clara. Se você quiser mais marcada, dá para deixar mais marcada. Como é um pigmento, você pode escolher. Aí eu vou deixar mais ou menos tempo conforme o seu gosto. Mas ó, uma hora dessa, se você quiser, eu faço para você ver como fica. Isso daí é a degustação. A cliente falava, mas uma hora dessa você faz? Porque é o seguinte, é um procedimento que ele vai demorar meia hora a mais. Então o seu design de sobrancelha, a gente vai demorar 30 minutos. Quando é o design de sobrancelha com rena, a gente vai demorar 1 hora. É claro que eu tô falando isso lá no estúdio, com aquelas profissionais. Aí você vai ver do seu. No seu, se você demora mais tempo ou menos tempo, e aí você vai colocar aí, acertar o horário certo, né? E aí você vai informar para cliente. E o que as meninas faziam? De preferência, você pode presentear, você dá para ela sentir como que é, para ela ver como fica. É como se fosse uma degustação mesmo. Olha, o que normalmente acontece? Acontece que depois da cliente ter feito aquele procedimento lá de rena, adivinha qual o próximo agendamento que ela acaba marcando? Ela acaba marcando o próximo com rena já, e ela já marca pagando. Então, e por que é tão importante esse processo de pós-venda? Fidelização é pós-venda, né? Por que é tão importante? Porque quando você vai conquistar uma cliente nova, você gasta de 5 a 7 vezes mais do que você resgatar uma cliente que você já atendeu. Só que eu tô falando de uma cliente pagante, tá? Não tô falando daquelas de cliente modelete, né? Não sei se vocês já ouviram eu falando esse termo aqui. Cliente modelete é aquela cliente que ela não quer pagar, ou então se for pagar, é só o custo, ela quer pagar bem baratinho, e no geral ela não quer pagar, e ela acaba indo aí no seu estúdio, e toda vez que você está insegura, você acaba fazendo essa cliente modelete. Por quê? Porque é uma insegurança que você tem naquele momento. E aí você dá para ela design, dá rena, dá micro, ou então cobra super barato. Eu já vi menina cobrando R$50 para fazer uma micropigmentação, uma microblending fio a fio, um procedimento que deveria ser cobrado R$600 sendo entregue por 50. E aí você acha, é a cliente modelete, essa daí não é uma boa cliente, fuja dessa pessoa, essa pessoa só vai te dar prejuízo financeiro, pelo amor de Deus. E ela vai ficar mal acostumada, porque quando você quiser cobrar, ela não vai ficar, ela vai sair. Saiba que é fácil de espantar ela, porque cobrou, ela vazou. E aí, o pós-venda, então, tem esses
4 objetivos que eu falei, que é reter a cliente, fazer ela voltar, fidelização e uma previsão de faturamento. Isso são as coisas mais importantes que você precisa. Então vamos supor, terminou o atendimento. O cliente estava lá e você, eu vou fazer até a simulação aqui, ó. Você está lá. Pronto, ó, de preferência, quando você for finalizar o procedimento, já vai lá, pode ser tanto com design quanto com a rena. Pega o celular, já posiciona, já coloca na câmera, pega o espelho, entrega para cliente e já começa a gravar ou deixa o celular gravando para pegar a reação dessa cliente. Isso é importantíssimo, não tem a ver com essa aula, mas já que eu tô falando desse assunto de o que você vai fazer depois, e aí você vai ver reações incríveis das clientes, e isso serve para você vender depois. Mas aí você foi lá, fez, aí a cliente, ai, tá bom, obrigado. Aí chegou a hora de pagar, né? Aí a cliente vai indo com você pro lugar onde você cobra, ou você tem uma mesa que você tem ali um computador, alguma coisa assim, ou um notebook, ou só a mesa mesmo que é fora do... tem um atendimento e a mesa separado, ou é só uma cadeira que fica ali mesmo. Ou então não tem nada disso, você só recebe dela. De qualquer maneira, é muito importante, nesse momento, você tá assim, ó, com a agenda na mão. Você tem que estar com a agenda na mão. Por quê? Porque vamos supor que essa cliente tá indo lá e fez o atendimento com você. Vou colocar hoje o dia e o horário de hoje. Ela fez o atendimento hoje às 13... Que 13 vai ficar quebrado, né? Vou colocar 13 horas. Então hoje essa cliente fez a sobrancelha com você 13 horas. E hoje é quinta-feira, dia 1. Certo? Que dia que vai ser dia 1 do próximo mês? Dia 1 do próximo mês vai cair num sábado, 1 de julho. Vai cair num sábado. E por que você tem que saber essa informação assim, mais ou menos? Porque agora é hora de falar para ela o seguinte, quando ela vai e faz o pagamento para você, vem a pergunta, mata essa pergunta. E tem que ser exatamente do jeito que eu vou falar para você. É palavra por palavra. Você não pode mudar uma vírgula. Você precisa usar desse jeito, porque senão não funciona. Que aí eu falei para a recepcionista fazer depois, quando eu dei o treinamento para ela, e ela estava perguntando errado, e aí não funciona. E a pergunta fez a gente dobrar a quantidade de cliente que estava reagendando. E isso, com 1 ou 2 meses, começou a gerar escassez, porque os horários começaram a acabar, e aí as clientes começaram a naturalmente querer deixar reagendado, porque senão ela perderia o horário dela. De repente, para você pode pensar assim, mas hoje quinta-feira, às 13 horas, ela fez a sobrancelha, então foi das 13 às 13h30. E aí você pode pensar assim, mas esse horário, tanto faz, ela pode vir em qualquer horário. Não, geralmente ela vem ser atendida num horário que é o melhor horário para ela. Então, para ela, esse horário é muito importante. Geralmente ela conseguiu encaixar as coisas, as tarefas de casa, do trabalho, as coisas que ela tem para vir. Então, quando você for oferecer novamente, eu falei aqui, dia 1 de julho vai ser num sábado, só que ela não veio no sábado, ela veio hoje, e hoje é uma quinta-feira. Então você pode chegar para ela e falar assim, o seu próximo atendimento, você prefere daqui 20 ou 30 dias? E é desse jeito que você pergunta. E aí ela vai responder qualquer coisa pra você. Às vezes ela pode falar assim, não, mas depois eu marco. Aí você pode falar, aí, se ela falar qualquer coisa que ela falar, não sei, vou ver, vou pensar, né? Tá, beleza. Aí você vai falar o que pra ela? Você vai falar assim, eu tô falando isso, por quê? Porque eu consigo deixar a quinta-feira já agendado, já com o horário certo, a quinta-feira, 1h da tarde, no dia 29 de junho, no final desse mês, que vai ser a última quinta-feira do mês, que já vai estar dando quase os 30 dias, ou então, se você não se importar de passar algum pouquinho, né, eu deixo agendado para o dia 6 de julho, E aí, vai dar um pouco mais de 30 dias, mas você já garante esse seu horário, que vai ser numa quinta-feira, 1h da tarde.
Normalmente, quando você explica isso para cliente e fala da importância, fala assim, então, e aí você não corre o risco de ficar sem esse horário, que é o horário que você tá fazendo. E aí ela vai falar para você, então faz o seguinte, deixa marcar. Não, a outra coisa que ela vai falar logo depois mas até lá eu vou esquecer. Por quê? Pra mim fica bom, de repente, 6 de julho. 6 de julho, 1h da tarde. Mas, menina, até lá, não, eu não vou lembrar. E aí você vai falar pra ela, não tem problema. 2 dias antes do seu atendimento, eu vou mandar uma mensagem pra você pra te lembrar. Pra falar se tá tudo certo, pra quinta-feira. Então pode ficar despreocupada que agora eu já vou mandar uma mensagem pra você ter na nossa conversa, né, salvo lá que o seu atendimento vai ser nessa data, no dia 6 de julho. Só que eu também vou te mandar um lembrete 2 dias antes. E aí a cliente, ela fica... Aí eu falo assim, e aí você pode inclusive completar. E eu tô fazendo isso porque também é um problema a menos para você se preocupar. Deixa que com isso da sobrancelha eu me preocupo. Você já tem tanta coisa para ver, né? E ela tem casa, filho, marido, trabalho, enfim, ela tem as coisas dela, né? Mesmo que uma dessas coisas ou mais que eu falei não tenha, ela tem as tarefas dela. Ela não quer ficar preocupada com ligar para marcar, ela vai esquecer. E se mesmo assim ela falar que, eu prefiro que não, normalmente o que eu ouvia, o meu trabalho é por escala, então eu não sei se vai dar, se eu vou conseguir, então é melhor eu não deixar agendado. Tudo bem, não tem problema. Você vai colocar uma anotação na agenda para daqui a 25 dias, então hoje é dia 1, quando for no dia 25, você vai aqui no dia 25 na sua agenda aí, e você vai colocar lá, entrar em contato com a fulana, né, que aí você vai ter o nome dela aí, para reagendar. Aí dia 25, no caso, cai num domingo, aí pode ser no dia 26, se não for sua folga na segunda, ou no dia 27, porque já vai estar em cima da hora. A sobrancelha dela já vai estar grande, porque se hoje é dia 1º, né? Pensa comigo, hoje é dia 1º, e eu vou entrar em contato, ela não quis deixar reagendado o horário dela. Tudo bem, então eu vou entrar em contato com ela no dia 27, então eu já deixo na agenda anotado bonitinho, o horário que eu vou entrar em contato com ela, tudo bonitinho. E aí vai ser uma terça-feira. E eu falo pra ela, eu já sei, aí no dia que eu for ligar, eu já até coloco uma observação na agenda pra facilitar. Que é o quê? A cliente veio da última vez, quinta-feira, 1h da tarde. Aí eu posso falar pra ela, eu tenho disponibilidade nessa quinta-feira, 1h da tarde. Eu posso deixar agendado para você, porque no caso é depois de amanhã. Isso, né, que você vai falar no dia 27. Ou então, ao invés de você dar uma opção, sempre dá 2. Fala assim, eu tenho disponibilidade no dia 29 e no dia 6. Né? Que agora eu acredito que a sua sobrancelha já deva ter crescido mais. Então, qual o horário que você prefere que eu deixe marcado? E aí, se ela quiser no dia 6, 2 dias antes, você vai mandar um lembrete para ela também. E esse é um processo de fidelização de cliente que ajuda, mas assim, ajuda demais. Por quê? Porque normalmente outras profissionais não fazem isso. E a cliente fica solta. Você já foi em algum lugar e você fez ou o seu cabelo, ou unha, ou a sobrancelha, ou qualquer serviço, e aí tava dando o prazo, então você olhou lá, nossa, tô com a unha, preciso fazer a unha, preciso fazer o cabelo, não sei o quê. Só que você tá na correria da sua vida, fazendo as suas coisas, e acaba passando e aí você vai deixando. E aí em algum outro momento, pode ser que você vá até num lugar que é mais conveniente. Você tá passando perto do seu trabalho, viu que tem alguém ali que faz a unha também, você acaba indo lá, falar, eu vou aqui mesmo, é mais perto, pra mim é mais conveniente. Mas quer dizer, será que se aquela profissional, se aquela pessoa tivesse mandado uma mensagem pra você, tivesse, falado com você, você não teria deixado já agendado, sendo que é uma necessidade. Você tem que entender, você profissional,
Você precisa entender que é uma via de mão dupla. Você precisa da cliente e a cliente precisa de você. E quando você não faz a sua parte, dessa parte da recepção bem feita, você deixa essa cliente voando por aí. E ela sim pode ir procurar um outro profissional. Aí uma amiga dela de trabalho, do nada tá lá na hora de almoço. Ah, menina, tem uma moça que faz a sobrancelha aqui pertinho, vamos lá comigo? Ela vai. E aí nessa daí você perdeu a cliente. Por quê? Porque você não fez esse processo bem feito de venda, no caso de pós-venda, né? E aí, o que mais que você pode fazer? Uma outra coisa importante que eu não tinha mencionado e agora eu vou falar, que é assim, esse pós-venda, essa pesquisa para você, antes de você fazer essa oferta para ela, quando finalizar o atendimento, lembra que eu falei que a sua conversa com a cliente tem que ser uma conversa específica? Você vai falar de alguns assuntos, você tem que falar com essa cliente durante o atendimento. Durante o atendimento, o foco é você vender sem vender. Então, como que é isso? Você vai perguntar o histórico da sobrancelha dela, se ela já fez, como que foi, como ela se sentiu, se ela gostou, se ela não gostou, se é perto, se é longe. Você vai perguntando, isso na conversa, sabe? Quando você tá lá fazendo a sobrancelha dela, tal, e aí você vai perguntando. Você vai perguntar para ela se a sobrancelha dela demora para crescer, se cresce mais rápido, se ela sabe disso ou não. E geralmente pela grossura, pela espessura do fio, você consegue já ter uma ideia, mas nada melhor do que conversar com a cliente. Sempre conversa com a cliente, porque isso, nossa, ajuda demais. E aí pergunta como a cliente estava se sentindo antes de fazer a sobrancelha. O que mais incomodava ela, que no começo da conversa já era para, de repente, já era para ter perguntado isso. Se você não perguntou, aí durante o atendimento você pergunta. Por quê? Você precisa saber o que mais incomoda a cliente. Às vezes, o que mais incomoda a cliente não é o que você vai dar foco no atendimento. O seu olhar de profissional, enquanto profissional, você olhou lá a sobrancelha dela, você identificou de repente que tem uma falha na sobrancelha. E aí você vai querer atuar nessa linha. Só que a cliente não tá nem aí para essa falha. De repente ela tá mais incomodada que o formato da sobrancelha dela, ela queria sobrancelhas mais iguais, sobrancelhas mais idênticas. E aí ela não liga ela talvez nem tenha visto essa falha que você que você vai de repente querer fazer o atendimento. Então, tudo bem de você cobrir a falha, fazer o que precisa fazer se a cliente quiser. Mas é importante dar um foco para o que incomoda a cliente. Por quê? Porque a cliente todo dia de manhã, depois que você fizer a sobrancelha, vai se olhar no espelho e se você não consertar o que ela pediu, ela vai ficar com aquele sentimento de que o atendimento foi uma bosta. E olha que você resolveu o que precisava. Mas muitas vezes não é o que a profissional acha que precisa. Você tem que perguntar para a cliente o que incomoda ela. E às vezes você peca nessa parte. E não é poucas não. Às vezes será que você está tendo essa conversa com a cliente, falando direitinho? Então faz isso que você vai ver que vai ajudar demais. E pergunta para ela o que as pessoas estavam falando da sobrancelha dela antes dela fazer. E aí você... Por quê? Porque é o seguinte, é tudo que você vai querendo saber para depois falar com essa cliente para ela deixar reagendada a sobrancelha. Para você... Por quê? São como se fossem bloquinhos que você vai empilhando que te ajudam no processo de venda no final. Então, cada parte é importante e você não pode pular nenhuma parte dessa, né? E aí, algumas ações recomendadas, tem algumas recomendações. A minha principal recomendação é que depois que você fez aí a sobrancelha dessa cliente, isso você pode fazer com todas elas. Você pode mandar uma mensagem e nessa mensagem você vai perguntar sobre a experiência, se ela gostou, como foi, como ela se sentiu.
e sobre o resultado. Se ela gostou, se as pessoas repararam que ela fez, se as pessoas notaram que ela fez a sobrancelha, se ela trabalha fora ou as pessoas da família dela. Então, para isso, você tem que ter perguntado lá no atendimento se ela trabalha fora, se as pessoas lá no trabalho se ligam nisso de sobrancelha. E aí, se na casa dela tem outras pessoas. Porque senão não tem sentido você perguntar se as pessoas daí da sua casa gostaram da sobrancelha, mas não tem ninguém, ela mora sozinha. Então, são coisas que você precisa ter um direcionamento na conversa que você vai ter com essa cliente. Tudo bem que é importante você ouvir a cliente, mas sempre que tiver uma brecha, você pergunta essas coisas que são estratégicas. Se ela trabalha, se outras mulheres reparam lá a sobrancelha no lugar, como que é, ou se ela que começou a fazer, por que ela começou a fazer, o que mais incomodava ela. Isso daí é tudo informação muito preciosa para você. E a última coisa que você vai perguntar, veja bem, nada é por acaso. Você não vai perguntar para essa cliente nada que é aleatório. Tudo tem que ter uma intenção. E qual é a sua intenção? A sua intenção é vender para essa cliente de novo, todo mês. É o processo de fidelização. Então isso é o pós-venda. Então no pós-venda, o que você vai fazer? Você vai perguntar para ela, a última pergunta, que é a mais importante, você pode perguntar de dois jeitos. Você pode perguntar, olha, de 0 a 10, quanto você indicaria o meu trabalho para outras pessoas? Você pode perguntar desse jeito. E só que desse jeito, será que vai ser verdade? Sabe o que eu pensei? Quando eu tava lá no estúdio, eu comecei a reparar que a gente tinha um questionáriozinho de pós-venda, que era, no caso, para avaliar a recepcionista, como que tava o estúdio. Eu era, vamos dizer assim, o gerente, eu não ficava lá. Então eu, do meu contato, mandava, me identificava, sou responsável pelo estúdio tal, sou o gerente, eu tô entrando em contato com você porque eu quero fazer uma pesquisa. Inclusive, eu tenho essa pesquisa, ó. Isso daqui que eu perguntava quando eu queria avaliar a recepcionista. Se só você aí no seu estúdio, aí não tem sentido você querer perguntar essas coisas pra ela, porque ela pode não querer falar, né? Ela pode ficar meio assim de responder pra você. Então, deixa eu encontrar aqui rapidinho, que eu tinha aqui, ó, encontrei. Deixa eu pegar aqui que eu vou mostrar o que eu perguntava para fazer a pesquisa de satisfação. Porque, como tinha uma recepcionista, eu queria avaliar o atendimento e a possibilidade de melhorar esse atendimento, né? Então, eu perguntava isso daqui, ó. Isso daqui, ó, é a pesquisa de satisfação para designers que atendem com a recepção, para pessoa que tem uma recepção. Então, ó, pesquisa de satisfação. O atendimento do WhatsApp foi rápido? A localização do estúdio é boa? Isso da localização eu não colocaria mais. Você tomou café ou água? Teve que esperar para ser atendida? Você viu alguma coisa suja ou fora do lugar? Isso é muito importante. Surgiu alguma dúvida depois que você saiu do estúdio? Aí eu coloquei daqui, mas depois que você saiu do estúdio tal, que aí você coloca o nome do seu, né? Se você fosse a dona do estúdio, o que você faria diferente? Isso daqui é a mesma coisa que eu pedi uma sugestão para ela. De alguma coisa que talvez ela vai falar, ó, veja bem. Ela não mexe com sobrancelha, ela não é a dona do estúdio. E aí elas falam algumas coisas às vezes que não tem tanto sentido, que você não vai aplicar. Mas às vezes tem umas meninas que tem umas clientes que elas dão umas ideias muito boas. Então, eu acho que vale a pena fazer uma pesquisa de satisfação, principalmente quando você tem alguém que trabalha aí junto com você, que você tem uma pessoa que fica na recepção. É extremamente importante. E aí eu finalizava assim, ó. Não precisa numerar. Pode responder em um texto só. Isso me ajuda a melhorar o atendimento para você. E aí, desse jeito, ela respondia, né? Ela se sentia à vontade ela estava avaliando, né? O estúdio.
e principalmente a recepcionista, que a maioria dessas coisas tinham, né, relação com a recepcionista. Então, isso ajudava assim demais. Aí eu tinha falado pra você, deixa eu colocar de volta aqui. Certo. Eu tinha falado pra você como que você faz pra fidelizar a cliente ali. Você vai perguntar pra ela se ela quer fazer o próximo 20 ou 30 dias. E aí eu expliquei o passo a passo, certo? Vamos supor que essa cliente fale pra você assim: ah, não sei, eu vou ver, eu não quero. E aí depois, quando passou 25 dias ou 27 dias ali, você entrou em contato com ela e ela não quis ainda. Depois, você vai ter que, depois de 25 dias, no mês seguinte, então, você vai esperar. Porque assim, tem um motivo. Se ela não tá fazendo a sobrancelha com você, ela deve estar fazendo a sobrancelha com outra pessoa. Certo? E o que acontece? E pode ser que ela não tá fazendo a sobrancelha com ninguém. E aí a gente manda uma mensagem, você manda uma mensagem nossa, vai fazer uma recuperação desses atendimentos. Você vai fazer uma recuperação dos atendimentos que não voltaram. E aí, essa no caso, é uma ação de vendas ou campanha de vendas. E você pode fazer isso... Você pode fazer isso com um cliente que, às vezes, eu vou falar, eu ia falar agora já de 60 dias, mas é melhor eu falar de cliente que, de repente, você pega lá no seu WhatsApp e aí você vai lá pro final, pras últimas, aliás, lá no final, vai até o finalzão das clientes de sobrancelha. E aí você vai entrar em uma por uma das mensagens e entender o que aconteceu e prepara uma oferta para essa cliente, para ela voltar. E aí você vai falar para ela, por exemplo, o que eu fazia lá? Todos os dias, porque eu fiquei, sei lá, 1 ano e pouco e eu não fazia isso. E todo dia tinha cliente e tal. E aí eu peguei e voltei todas as mensagens. Por isso que é importante ter o WhatsApp Business de trabalho e separar ele do seu número pessoal. Porque fica mais fácil quando você for fazer as ações de vendas. Se você não puder fazer isso agora, aí paciência, não faz. Mas transformar o seu celular no WhatsApp Business e separar os números, no caso, você ter um chip para o seu trabalho e ter um chip para contato pessoal, isso é muito importante. No momento que você puder fazer isso, que você tiver recurso financeiro, não precisa sair correndo querer fazer isso agora. É no momento que você puder. Mas por enquanto, você pode só trocar o seu WhatsApp, mesmo que é um número só para tudo, trocar esse número de WhatsApp para o WhatsApp Business. Você só vai precisar baixar o aplicativo WhatsApp Business no seu celular, que você já tem. E aí você vai lá no seu WhatsApp normal, você salva, faz um backup, salva as configurações. E aí depois, quando você entrar no WhatsApp Business, aí ele já vai pedir, falar assim, ó, você quer migrar o contato do outro WhatsApp para esse? Isso daí é um passo fácil de fazer, não é uma coisa, não é um negócio ruim, é tranquilo de fazer. E aí quando você tá com esse WhatsApp Business, você vai falar vai fazer uma recuperação. Você vai voltar lá pro final e você vai fazer uma oferta. Você pode falar assim, aí vamos supor, tá, dona Maria lá. Dona Maria, tudo bem, você faz bastante tempo, você fez a sobrancelha comigo, não voltou. Aí você pode falar pra ela, olha, agora eu não atendo mais do jeito que eu atendia, ou não atendo mais naquele lugar, eu tô atendendo agora. Aí você vai falar a situação que você tá fazendo de atendimento agora. Eu tô falando um ano, mas as suas clientes, as mais antigas que não voltaram. Se você já teve alguma cliente que você fez, pagou e não voltou, então é para essa pessoa que você precisa fazer isso. E aí você vai tentar entender o que aconteceu. E aí você vai mandar a mensagem para a pessoa, e aí tudo bem, aqui é a fulana de tal, do estúdio tal, e eu quero saber... com relação à sobrancelha, como que tá? Você tá acompanhando com alguém? Você tá fazendo as suas sobrancelhas ou não? Pra você entender, porque ela pode estar fazendo com outra pessoa. E tá tudo bem. E aí você vai perguntar desse jeito. E aí ela vai te responder. Ela vai te falar. E aí ela vai falar...
o que que aconteceu? Se não aconteceu nada, aí o que que você vai ouvir? Que é o que eu ouvia lá no estúdio, né? Quando eu fazia essa ação com essas pessoas, você vai perceber que vai muito além de simplesmente o design de sobrancelha. Vai muito além da cliente não querer mais fazer a sobrancelha lá com você. Aí as situações que podem acontecer. Pode acontecer dessa mulher ter se separado. E aí, se ela se separar, ela vai falar pra você. Ela vai falar assim, não, menina, sabe o que acontece? É que eu acabei me separando, então tá complicado, eu tô fazendo mudança, enfim. E aí ela vai te contar o que aconteceu. Quando a mulher se separava e ela falava isso daí pra mim, o que eu falava pra ela? Falava assim, vamos fazer o seguinte, você mudou, muito longe daqui. Por quê? Para te ajudar nesse momento, o que eu posso fazer? Eu posso te presentear com uma sobrancelha. Você vem fazer o atendimento aqui, mas para conversar com as meninas, para desabafar, para ver, porque vai ser bacana, né? É uma coisa diferente. Então você pode de repente fazer e ir nessa mesma linha. E por que eu tô falando isso? Porque a gente tá falando de pós-venda. Quando você faz isso, você fideliza essa mulher de um jeito que isso vai passar. Eu sei que é um baque na vida dela, mas vai passar. E quando passar, adivinha quem ela vai querer que mexa na sobrancelha dela? Ela vai querer que você mexa. Se você foi a pessoa que apoiou ela quando ela precisava, depois ela vai lembrar disso. É o gatilho mental da reciprocidade. E é muito importante. Muito importante. Outra coisa que podia ter acontecido com essa cliente, ela mudou. Aí eu perguntava, e aí, mas você gostou dessa mudança? Ou você mudou para muito longe? E aí esperava ela responder. E aí quando ela respondia, eu oferecia o mesmo dia e horário que ela tinha vindo da última vez. E aí eu com o valor normal. Para ver se ela, queria vir. Quando ela aí tinha mudado e tal, quando ela tava desempregada, pode acontecer. Você fez a sobrancelha da menina, ela tinha como pagar você e tal, beleza. Num próximo atendimento ela sumiu, e aí quando você faz esse pós-venda e pergunta, e ela fala, menina, tô desempregada. E aí quando ela falava isso, eu perguntava pra ela o seguinte, mas e aí, eu perguntava como que tinha acontecido primeiro, né? Pra saber. Falava assim, nossa, mas o que aconteceu? E você tem alguma coisa em vista? Tem alguma coisa em vista? E aí esperava ela responder. E aí, depois que ela terminava de responder, desabafar, geralmente ela queria falar, contar o caso, que foi uma pessoa lá do trabalho, enfim, ela vai falar. E aí depois... eu oferecia para ela um procedimento para ela, se ela tivesse uma entrevista de emprego, como que tava isso daí? Porque eu podia presentear ela com um procedimento de sobrancelha para ela ir na entrevista bem alinhada, tal, certinho, porque a aparência é importante. Ainda mais quando ela falava o que ela fazia, que geralmente ela fala, né? Eu trabalhava, eu era caixa, eu fazia isso, eu fazia aquilo, ela vai falar o que ela fazia. E quando é atendimento com público, e a vaga que ela está concorrendo é atendimento com público, você tem como oferecer para ela e falar, é importante, né? Talvez eles se preocupem com a aparência também. Então você tá com a sobrancelha bem feitinha para fazer entrevista, é bacana. Então vem aqui que eu faço sua sobrancelha. E de verdade, você não perde nada com isso. O máximo que pode acontecer se ela não tiver nenhuma entrevista para fazer e vier e fazer a sobrancelha com você, você vai conversar com ela, vai acolher, faz lá tudo certo, e aí beleza, espera. Daqui mais um mês, né, você vai entrar em contato com ela de novo. Pra quê? Pra reagendar, mas aí de maneira paga. E aí, como que foi e tal, só pra ter esse contato com essa pessoa, porque é importante. E pra saber o que aconteceu. E aí, conseguiu o trabalho? Já tá trabalhando novamente? E aí, como que foi aquela entrevista daquele dia? Você não falou? Ou aí, se você falou com ela, aí você fala e beleza. Outra coisa, marido, namorado novo, ciumento.
ou ela acabou de casar, ou ela começou um relacionamento com um namorado que não quer que ela faça sobrancelha, morre de ciúme. Gente, isso acontecia com uma frequência maior do que eu pensava. Então, ele não deixa fazer, aí eu colocava o estúdio à disposição, falava, ó, o estúdio está à sua disposição, as portas, elas estão sempre abertas aqui para você. Se você resolver fazer, conta com a gente. E se você quiser fazer a sua sobrancelha de uma maneira que ninguém saiba, de uma maneira sigilosa, eu aviso para as meninas, eu marco para você, inclusive eu tenho, aí eu já ia pro fechamento, né? Ó, inclusive eu já tenho aqui, ó, no dia 6 de julho, a 1h da tarde, que foi o mesmo horário que você veio. E aí, se você quiser, eu deixo aqui, né? Mantém o mesmo valor para você, inclusive, né? O valor da sobrancelha, aí você vai ver quanto que você vai falar. E essa cliente, ela que vai decidir, tá na mão dela. Mas você já acolheu, você falou pra ela que se ela quiser fazer sem ninguém falar, tudo bem. A decisão é dela, você só tá ajudando. Você não tá influenciando em nada. Você falou, ó, se você quiser fazer, aqui a gente vai manter sigilo, ninguém vai saber de nada. Eu aviso pras meninas que não é pra falar, não é pra tirar foto e acabou. Pronto. E aí, quando era um outro que a igreja não deixa, né? Acontecia isso daí, né? A mesma coisa que era no outro. Falo que, ó, tem um sigilo, se você quiser, a gente mantém descrição sobre isso, não vai falar com ninguém. E aí eu oferecia o serviço para ela no mesmo dia e no mesmo horário, com o valor normal. Quando ela falava, não aconteceu nada, tá tudo bem, eu só não tive tempo de mandar mensagem. Gente, acontece isso muito frequentemente. E aí você vai falar, oferece para ela o mesmo dia e o mesmo horário que ela veio da última vez. Isso daí é o pulo do gato para você conseguir converter mais. E aí você vai... desse jeito, essas são as principais maneiras de você ir falando com a cliente para poder ajeitar com ela, para você saber o que aconteceu, né? E se ela falar para você assim, eu comecei a fazer em um outro lugar, aí você pode perguntar para ela, você se coloca à disposição, fala, eu tô à disposição, você tá gostando? Primeiro você pergunta, tá gostando? Alcançou o resultado que você teve aqui no estúdio com a gente? Porque, eu tenho que te falar que a decisão é sua e as portas estão abertas. Você é livre para escolher onde você quiser fazer. E eu respeito isso. Agora, eu vou ficar à sua disposição. Se você quiser marcar a sobrancelha, e aí você vai perguntar para ela, qual foi a última data que você fez a sobrancelha? Normalmente quando é assim, ela vai falar pra você, você não tinha horário no dia que eu queria, ou você não tinha não sei o que lá, eu fiz semana passada, eu fiz quarta-feira. Aí você, muito esperta como você é, o que você vai fazer? Olhar aqui na sua agenda, contar 25 dias da quarta-feira da semana passada, que foi o dia que ela falou que ela fez, pra entrar em contato com ela. Para oferecer o procedimento. Falar assim, então, eu tenho... E aí você pergunta, inclusive, qual horário que ela... você fez na quarta-feira? Nossa, e que hora que foi que você fez? Você lembra do horário? Que é o horário que era o melhor horário para você, né? Tá. Por quê? Porque depois, quando for no próximo, você já pode perguntar. Se ela não quiser falar, ou se você não quiser perguntar o horário da quarta-feira que ela fez, lá na concorrente, não tem problema, não precisa. Você vai falar lá na próxima vez que você entrar em contato com ela, que a sobrancelha dela já vai estar quase completando os 30 dias. E aí ela já vai estar no ponto de fazer. E aí você já vai insistir ali naquele fechamento, né? Para você conseguir conseguir essa cliente de volta. E, gente, uma coisa que tem que ficar muito claro. Não é o serviço que você faz, não é o lugar que você atende, por ser na sua casa. Essa parte de atendimento e venda, ela vai fazer total diferença no seu atendimento. Porque no final das contas, a cliente vai querer saber do resultado que você trouxe na sobrancelha dela. Acontece que
isso daqui de pós-venda é você ficar igual aquelas namoradas ciumenta. Quando sua cliente tá indo olhar pro lado, você fala, opa, olha pra cá, cliente, e amarra ela, prende ela no seu atendimento. E por quê? Porque isso vai ser uma coisa boa para ela. Ela já tem tanta coisa para ficar se preocupando, e aí ela vai se preocupar com o procedimento de sobrancelha que você está fazendo, que você vai fazer o reagendamento, dia, horário, já deixa tudo agendado, tudo certo. E eu garanto para você que isso vai ser um diferencial muito grande que você vai ter. Essa recuperação de cliente que eu acabei de falar, de como que você faz, que é pelo seu WhatsApp e tal, junto com pós-venda, você pode fazer isso, você pode estender isso. Todas as clientes, aí você vai olhar lá no seu direct, todas as clientes que mandaram direct perguntando o preço e você passou o seu WhatsApp, ela provavelmente não foi atendida por você. Então você vai voltar nessas mensagens, vai voltar, e aí você vai ter que olhar tanto no seu WhatsApp quanto no seu Instagram para saber quem realmente é a cliente, né, os que mandaram, e você vai fazer a mesma coisa no Facebook, lá pelo Messenger. Toda cliente que mandou mensagem para você, falou com você, e você não respondeu ela dentro daquela plataforma, você pediu para ela ir pelo WhatsApp, é muito provável que você tenha perdido essa cliente. Você tenha esse passo, esse processo faz a cliente ir e não voltar mais. Por quê? Porque se ela entrou em contato com você pelo Instagram, pelo direct, ela quer ser atendida pelo direct. Então você faz todo o atendimento primeiro pelo direct, fala lá, combina o preço, vê se vai ter sinal, se não vai, acerta tudo. Depois que tá tudo certo, aí que você fala pra ela, olha, me passa o número do seu WhatsApp, ou então você coloca o link do seu WhatsApp e fala pra ela, manda um oi pra mim, pra eu mandar a mensagem de confirmação, que tá tudo certo o seu agendamento. Mas depois que já tá tudo feito. E aí você vai continuar o atendimento pelo WhatsApp, mas não antes disso. E a mesma coisa no Messenger. E eu tô falando isso porque eu já cometi esse erro. Eu comecei a fazer, depois eu peguei, fui lá um ano depois, fui ver tudo que tinha feito, rever na recepção, e aí eu comecei a rever todos os atendimentos. Aí eu fui olhando os atendimentos, e eu comecei a perceber que era uma prática falar para cliente mandar mensagem no WhatsApp, porque era mais fácil responder pelo WhatsApp. Aí centralizava tudo no WhatsApp. Acontece que 80% das clientes que ou eu ou a recepcionista pediu para fazer isso, a cliente não foi. Muito provavelmente ela foi para outro lugar. E por que isso aconteceu? Aí teve eu perguntei para mais de uma delas, né? Inclusive teve uma que falou para mim assim, porque eu tava sem celular. Eu não tinha WhatsApp, eu tinha sido roubada e eu só conseguia acessar minhas coisas pelo computador. Então eu não fui, eu fiz em outro lugar. E aí eu falei, olha só quanta coisa, quanta venda que eu perdi porque eu não atendi a cliente pelo próprio canal. Então se a cliente chegou para falar com você pelo WhatsApp, fala no WhatsApp. Se ela chegou e ela tá falando com você pelo direct, fala no direct. Se é pelo Messenger, pelo Messenger. Não pula essa etapa, não faz isso daí de maneira errada, que isso vai ser um problema. Deixa eu ver se tem mensagem aqui, coisa. Agora já tá acabando, gente. 58h36, 1 minuto e meio. Ó, eu vi que tiveram algumas coisas aqui, só que como não era do assunto do vídeo, eu acabei pulando. Mas, ó, eu vi que a Suzy falou, são as objeções. Não, Suzy, nessa live eu não tratei objeções, que é uma aluna. Ela perguntou outra coisa aqui, outra pessoa perguntou, pediu para participar. Bom, é isso, gente. Deixa eu voltar bastantão aqui. Aí ela falou, módulo 4, que tá explodindo a cabeça, é isso. Gente, muito obrigado, fico muito contente por vocês terem ficado até agora. E é o seguinte, eu vou colocar essa live aí pra ficar no ar. Tem muita informação importante aqui.
pega esse conteúdo e assiste novamente essa aula para você colocar em prática essas coisas. Não adianta nada ouvir sem anotar e sem colocar em prática. Coloque em prática que isso vai começar a mudar a realidade aí do seu estúdio. Muito obrigado, valeu mesmo. Próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, às 13h13. E é isso, tá? Agora já era, não tem mais o que falar não, acabou.